Iniciar gravação e compartilhar com vocês, teoricamente, o material. Cadê o material? Aqui. Compartilhar a tela inteira? Não é a tela inteira. Ah, já sei, eu tenho que desligar essa nave aqui. O meu computador, quando eu estou com duas telas, ele não... eu não consigo compartilhar. Não consigo Olha que tem que entender. gravar o áudio. Pra gente não aparece nada que tá gravando. Então, eu tô gravando no meu computador, né, na realidade. Pera aí que eu tenho que... Cara, que coisa bizarra. Não tá aparecendo o PowerPoint tela inteira. Não. Não tá aparecendo uma guia. Não. E não tá aparecendo uma janela. Ah, agora apareceu. Compartilhar. Tá aparecendo para vocês. É que eu tô gravando num programa, Cris, que é o OBS Studio. Aí não aparece aquele sinalzinho de gravando, mas pra mim eu sei que tá gravando. Vai sair em alguma pastinha amarela que ele grava esse vídeo, né? E aquele dia que a gente gravou da iBox, eu tava sem o microfone, daí também não gravou o som, gravou só o áudio, né? Bom, pessoal, o que é um fenômeno sensorial, né? Por que é importante a gente estudar fenômeno sensorial, especialmente no toque? A gente tem, dentro do núcleo psicopatológico de sintomas do toque, eu acredito, 3 fenômenos. As obsessões, que são fenômenos cognitivos, são pensamentos e imagens. A gente tem as compulsões, que são fenômenos comportamentais, né? Um comportamento que eu me vejo levado a fazer. E a gente tem as sensações, que aqui a gente está chamando então de fenômenos sensoriais. O que são esses fenômenos sensoriais? Eles são experiências subjetivas, são sensações, são interocepções. Né? O pessoal da medicina estudou lá na anatomia, né? A gente tem a interocepção, que são essas coisas mais viscerais, assim, sensações viscerais. Por exemplo, cólica é uma interocepção, é uma percepção de estruturas, né, ou de sistemas internos. A cólica é um exemplo, por exemplo, uma dor interoceptiva. Propriocepção é quando a gente sabe aonde que a gente está, localização espacial, né? Então, por exemplo, eu sei onde está meu braço esquerdo, eu sei onde está meu pé direito, isso é o que a gente chama de propriocepção. E a esterocepção são as sensações externas, né? Como o tato, toque na pele, né? São sensações esteroceptivas. Então, as experiências subjetivas interoceptivas a gente pode chamar de fenômeno sensorial, embora algumas vezes essas sensações também sejam externas, como a gente vai ver alguns exemplos. Algumas pessoas chamam de tiques sensoriais. Só que tique é um comportamento motor, né? É um movimento de algum músculo. Mas o pessoal acabou chamando alguns de tiques sensoriais, é um outro nome que vocês podem achar na literatura. Ou urgências premonitórias. Esse nome urgência eu acho que não está muito bem traduzido, né? Porque seria urge. Urge é uma premência, uma coisa que eu sinto antes de fazer alguma coisa, como se fosse uma sensação de déjà vu. Eu estou prevendo que alguma coisa vai acontecer, só que não é cognitivo, é sensorial. E o just right é um outro conceito que envolve fenômeno sensorial, que é a sensação de que agora ficou bom. Ah, eu fiz até que ficou bom. Agora está perfeito. Essa sensação não é um pensamento, não é um racional, é uma sensação de que ficou bom. Exemplo, pessoas que estralam dedo, estralam articulações, né? Elas têm uma sensação de que tem alguma coisa desconfortável, alguma coisa meio trancada. E ela tem uma urge, uma urgência para fazer o estralo. E aí quando estrala, dá a sensação de just right, dá a sensação de agora ficou bom, agora destravou. E é uma coisa sensorial, é senso-percepção. Mais ou menos 60% dos pacientes com toque têm fenômeno sensorial. Ou seja, de cada 3 pessoas com toque, 2 têm. Ah, professor, mas como é que eu nunca ouvi falar nisso antes? Sim, nunca ouviu falar porque nunca perguntou.
né? E os pacientes talvez não saibam que eles têm isso. Eles sabem que eles sentem, eles só nunca deram um nome. Como a gente nunca perguntou, eles nunca falaram. Já os pacientes com transtorno de Tourette, que é aquele transtorno onde as pessoas têm cacoetes, né, de falar palavrão, né? Um transtorno de Tourette não é só falar palavrão, na realidade, tem tiques motores e, uma vez na vida, tem que ter tido algum tipo de tique vocal, dentre os quais falar palavrão. Mas os tiques podem ser tiques vocais simples, como, por exemplo, fazer um pigarro. Ou um som, um som mais diafragmático, assim, né? Não precisa ser tiques vocais complexos, como, por exemplo, falar um palavrão ou falar uma frase inteira. Me lembro de um paciente lá do Presidente Vargas que ele falava sempre extratuzado. Então eu vinha caminhando pela rua extratuzado, de uma maneira meio rápida, extratuzado quando eu dei de cara com um ladrão, extratuzado, um ladrão. Então o tique, ele interrompe as frases, né? Ele não tem um contexto, né? Quando é um tique vocal, né? Vocal complexo. Os tiques vocais simples são sons, assobiar, latir, tipo poodle, né? Que dá uma contração diafragmática súbita. Da mesma maneira a gente tem os tiques simples motores, pequenos pisca-pisca, por exemplo, e tem os tiques motores complexos, são movimentos mais complexos que envolvem maior número de grupos musculares. 90% dos pacientes com transtorno de Tourette, que são esses transtornos de tiques, né, têm fenômenos sensoriais. A gente aprendeu que os pacientes com toque também têm fenômeno sensorial por causa dos pacientes com tique, os pacientes com Tourette. 40% dos pacientes com Tourette também têm toque, né? E quando a gente foi estudar isso, a gente, que eu digo, o pessoal aí envolvido nisso, Eurípides Miguel, James Lackman, tal, pessoal da Yale, da USP, eles perceberam que os pacientes com toque e que tinham algum tipo de tique também tinham fenômenos sensoriais. Só que eles foram mais além. Pacientes com toque sem tique também tinham fenômenos sensoriais. Então são aqueles pacientes que às vezes só têm compulsões. O paciente com toque, ele não precisa ter obsessões e compulsões para ter o diagnóstico. Ele pode ter só obsessões e só compulsões. Mas espera aí, o conceito de compulsão não é fazer um comportamento para afastar uma obsessão? Esse é o conceito clássico de compulsão. É um comportamento que eu me vejo compelido a fazer para aliviar um pensamento obsessivo. Mas se o cara não tem pensamento obsessivo, por que ele faz a compulsão? Justamente porque ele pode ter sensações corporais ou fenômenos corporais que desencadeiam essa sensação, essa necessidade de fazer um comportamento. Para tentar dar alguns exemplos assim de fenômeno sensorial, né? Uma coceira é um fenômeno sensorial, né? Só que na maior parte das vezes tem um motivo real para acontecer, né? A gente se vê compelido a ir lá coçar. Alguns pacientes, eles não têm um motivo real, eles simplesmente sentem uma coceira, um desconforto. A gente vai ver alguns exemplos de fenômeno sensorial. A gente vai ver todos os exemplos, na realidade, porque tem uma lista de fenômenos sensoriais para a gente aplicar nesse instrumento. Algumas vezes, para alguns pacientes, os fenômenos sensoriais são mais determinantes para realizar as compulsões do que as obsessões. Então, para alguns pacientes, às vezes, se o paciente... Se o paciente fizer... Cadê a canetinha? Aqui. Então, se o paciente fizer as compulsões, às vezes é mais determinado pelo fenômeno sensorial do que pelas obsessões. Para uma boa parte dos pacientes, eles têm a mesma força, a mesma importância. E, para a grande maioria dos pacientes, as obsessões são mais importantes que os fenômenos sensoriais. Claro, quando o paciente tem os dois, né? Então, quando o paciente tem os dois, geralmente as obsessões determinam mais os comportamentos compulsivos. E, em segundo lugar, os fenômenos sensoriais. E o terceiro tipo de paciente que tem é quando tanto faz, ou um ou outro tem a mesma importância na realização das compulsões, né? O fenômeno sensorial é um aspecto tão importante do toque, né, que faz com que a gente consiga classificar alguns tipos de toque, como, por exemplo, toque associado a tique, né? Então, toque associado a tique geralmente tem fenômeno sensorial, porque é da família dos tiques. O fenômeno sensorial é muito mais comum em quem tem tique. Tiques são
sintomas dopaminérgicos. E parece que os fenômenos sensoriais também são fenômenos dopaminérgicos. Então, pacientes com toque e que têm tique podem apresentar mais frequentemente fenômenos sensoriais. Outra coisa que a gente sabe é que as pessoas que têm, pacientes com toque e têm fenômenos sensoriais, geralmente têm início mais precoce. Né? Começam na infância, ali abaixo dos 10 anos de idade, a gente diz que é início precoce. Né? Então, também está associado a fenômeno sensorial. Aliás, o fenômeno sensorial está associado a várias características interessantes do toque. O que se sabe do ponto de vista neurobiológico é que o fenômeno sensorial envolve uma hipersensibilidade de receptores dopaminérgicos. Pode ser que haja um papel da acetilcolina nisso, especialmente quando os pacientes apresentam tiques vocais, mas a teoria acetilcolinérgica ela é mais recente e tem menos evidência. O que a gente sabe é que são alterações dopaminérgicas, envolvendo os circuitos principalmente da ínsula, que é uma região cortical onde há uma regulação da interocepção, essas sensações mais viscerais, é como se a ínsula fizesse o meio de campo entre as nossas sensações mais internas, mais viscerais, alguma questão cognitiva e algumas emoções. A dor, por exemplo, passa pela ínsula. Né? Então, quando um paciente apresenta fenômenos sensoriais, talvez ele tenha um subtipo diferente de toque que envolva circuitos mais dopaminérgicos. Isso faz com que ele tenha início mais precoce, tenha mais chances de ter associação com tics. Algumas vezes, pessoal, os pacientes eles mesmos não têm tics, mas ele tem história na família de alguém que tem tique. Por isso é importante perguntar a história na família de tique também, porque daqui a pouco ele pode ter um subtipo mais dopaminérgico de toque. A gente sabe que o toque é predominantemente serotoninérgico. A maior parte dos sintomas são aqueles que envolvem circuitos serotoninérgicos, mas alguns subtipos talvez envolvam circuitos dopaminérgicos. Isso faz com que a gente tenha que, às vezes, escolher medicações que tenham efeito na dopamina. Dos pacientes que têm tique e também têm toque, ou têm Tourette e também têm toque, o tipo de sintoma mais frequente que eles têm são sintomas de simetria e organização. Então pode ser que os sintomas de simetria e organização envolvam circuitos mais dopaminérgicos, porque muito frequentemente eles têm fenômenos sensoriais associados. Mas fenômeno sensorial não é uma coisa exclusiva de quem tem toque ou quem tem tique. Né? Fenômeno sensorial também pode acontecer na depressão, também pode acontecer no diabetes, naquelas sensações de membro fantasma, né, pós-amputações. Aquilo é talvez o mais clássico dos exemplos de fenômeno sensorial. Tu sente frio, tu sente calor, tu sente dor numa perna que tu não tem mais. Pode acontecer também no Parkinson, né, doença também dopaminérgica. Pode acontecer em casos de acatisia e outras síndromes extrapiramidais, que também são acometimentos dopaminérgicos, e na Coreia de Sidahan, nessas doenças mais neuropsiquiátricas, muitas vezes o paciente também tem essas sensações, essas percepções sensitivas de que alguma coisa está por acontecer. Né? Acho que um exemplo fisiológico de fenômeno sensorial é se eu pedir para vocês, por exemplo, não pisquem. Se vocês não piscarem, o olho vai começar a arder. Essa sensação de ardência no olho é um fenômeno sensorial, mas é fisiológico. O que a gente está falando aqui é que essas pessoas têm esses fenômenos sensoriais, mas eles não são fisiológicos. Eles são espontâneos e acabam desencadeando comportamentos repetitivos, que no caso do toque são as compulsões, certo? Então o fenômeno sensorial acontece a todo momento. A gente tem alguns exemplos aqui, né? Que justamente são os exemplos que constituem a escala chamada USP, Universidade de São Paulo, SPS, Sensory Phenomena Scale. A gente vai vê-lo daqui a pouquinho. Então esses exemplos são sensações físicas, como sensações desconfortáveis na pele, nos músculos ou em outras partes do corpo, que às vezes é uma coceira, uma sensação de queimação, um peso, né? E aí quando o paciente descobre que ele faz um comportamento repetitivo, que ele faz uma compulsão, alivia essa sensação. Então pode ser uma sensação física, pode ter essa sensação de just right, né? Uma percepção que enquanto eles não fizerem
um determinado comportamento, determinado ato, eles sentem que eles não estão bem, que não está equilibrado, que não está correto. Então eles repetem até sentir que ficou bem. Às vezes a garganta dá uma arranhada e tu tem que fazer um pigarro, né? O esforço do pigarro até tu sentir que saiu aquela gosminha lá da garganta. Quando tu sente que saiu, agora é uma sensação de just right. Na realidade, eles têm uma sensação de not just right, né? E eles têm que fazer até eles sentirem o just right. Geralmente, essas sensações estão associadas a estímulos visuais, táteis e até auditivos. Eu tenho que ouvir o som certo para poder tirar esse desconforto. Eu tenho que ver o brilho certo no reflexo do vidro, alguma coisa assim, ou a luz certa para poder tirar essa sensação de desconforto. Ou eu tenho que sentir. É muito comum as pessoas tocarem numa superfície áspera com uma mão e elas terem que tocar com a mesma intensidade com a outra mão para equilibrar. Se ela sente que está equilibrado, dá a sensação de just right. Não tem uma tradução muito boa assim, né? É a sensação de ficou bem, talvez, né? Sentimentos de incompletude, é um vazio, dá um buraco, tipo fome. Fome é um fenômeno sensorial, quando a gente sente a fome, não quando tu pensa que tu tá com fome. Quando há aquele oco na boca do estômago, assim, né? Aquela sensação de incompletude, né? Isso pode acontecer como um fenômeno sensorial. É um sentimento interior, uma percepção de vazio, é como se tivesse uma coisa vazia. E aí quando o paciente, sei lá, dá 3 pulinhos, passa a sensação de fome, passa a sensação do oco. Esse oco pode ser no estômago, mas esse oco pode ser, esse vazio pode ser em qualquer lugar. Pode ser no joelho, pode ser na cabeça, no cotovelo. É uma sensação de incompletude. Não é o just right. Just right é uma sensação de que não está bom. Essa é uma sensação de vazio. Simplesmente dá uma incompletude. Esse é bem mais complexo da gente conseguir explicar para o paciente, né? A energia é relativamente fácil de explicar. É uma energia que vem crescendo dentro da gente e quando a gente vê, a gente tem que fazer. Esse é o mais comum nos tiques, né? O paciente com tique, ele sente que vem vindo uma energia, ele sente, ele vai lá, pá, faz o tique. Mexe a cabeça, pisca o olho, né? Então é uma energia, tipo um vulcão que vem vindo, tu sente que ele está vindo, quando tu vê, tu tem que fazer. Né? Não consegue controlar uma boa parte das vezes. Talvez esse seja o mais característico dos fenômenos sensoriais quando o paciente tem algum tipo de tique. Mas isso também pode acontecer para as compulsões. Tu sente que vem vindo a energia, daqui a pouco tu pega e fala uma palavra. Aliviou. Ou dá 3 pulinhos, que nem eu falei antes, né? E é praticamente o oposto da incompletude. A incompletude é uma falta de alguma coisa, uma sensação de que tá um vazio, tá um buraco. A energia é um excesso, né, de carga. E tem as urgências premonitórias, os urge, que é um impulso para realizar o comportamento repetitivo sem qualquer tipo de pensamento, não tem medo, não tem preocupação, é simplesmente o ter que. Né? Eu prefiro chamar até de ter que, eu tenho que fazer. Mas a pergunta que ajuda aqui para investigar é esse, mas e se não fizer? Se não fizer dá uma coisa estranha. Então geralmente o cara não tem nenhum tipo de sensação, ele simplesmente tem que fazer. Mas por quê? Não tem um racional, não tem uma lógica, mas eu tenho que fazer. Né? Acho que naquele filme Melhor é Impossível, por exemplo, quando ele desvia das linhas na calçada, aquilo pode ser um exemplo de ter que. Por que tu não pode pisar nas linhas? Por que tem que desviar das linhas? Porque tem que fazer. Sabe, se não fizer, se eu não fizer, vem uma sensação ruim, dá um desconforto, dá uma angústia, uma ansiedade. Então, para fazer, não tem motivo. Mas se não fizer, às vezes tem algum motivo. Então, esses são alguns exemplos que a gente tem de fenômenos sensoriais e que realmente vão constituir, então, a escala USP-SPS, né? Chamada, então, de Escala de Fenômenos Sensoriais da Universidade de São Paulo. Justamente foi desenvolvido pela Maria Conceição do Rosário, a CEISA, né? Com orientação do Eurípides Miguel. É uma escala semi-estruturada,
dividida em duas partes, um checklist e a escala de gravidade propriamente dita. O checklist, então, vai avaliar itens que avaliam exemplos tanto no passado, que a pessoa já tenha tido no passado e não tem agora, como itens correntes, atuais, dos diferentes tipos de sensory fenômeno, né? Como esses exemplos que eu dei, mas eu vou passar um por um com vocês ainda. E a escala de gravidade, né? Que são 3 escalas ordinais com 6 pontos de ancoragem, ou seja, vai de 0 a 5, né? E 3 escalas por quê? Porque a gente vê frequência do fenômeno sensorial, de 0 a 5, quanto mais próximo do 0, menos frequente, quanto mais próximo do 5, mais frequência tem nos sintomas. O sofrimento ou angústia que esses sintomas causam, muito parecido os itens aqui com a escala Yale-Brown, né? Então é frequência, o sofrimento e a angústia, também vai de 0 a 5, e a interferência no funcionamento do paciente. O quanto essas sensações, fenômenos sensoriais, né, interferem no meu funcionamento de modo geral, pessoal, profissional. Né? E aí é só somar, ou seja, o score total varia de 0 a 15. Né? E a gente tem 2 tipos de score. O score da gravidade atual e da gravidade para o pior momento da vida. Óbvio, se o pior momento da vida é agora, os 2 scores vão ser iguais. Né? Se eu estou num 12 agora, né? E agora é o pior momento da minha vida, então a gravidade atual é igual ao pior momento. Então, a primeira parte é uma lista de exemplos de fenômenos sensoriais, onde a gente vai marcar se o paciente nunca teve, né? Vai ali, cadê o meu... Vai ali e marca um X, nunca teve, ou se ele já teve no passado, pode ser X, pode ser um Vzinho, ou se ele está tendo agora, que é dentro de um mês. Ou seja, no mês de março, tu teve algum tipo de sintoma assim, assado, tarará, tarará. Aonde o paciente marcar positivo, a gente vai botar então a idade em que ele acha que essas sensações começaram. Essa é uma pergunta bem difícil, de pouca confiabilidade, né? Porque mapear idade de quando as coisas começaram realmente não é tão fácil, mas é uma idade aproximada, para a gente ter uma ideia, pelo menos, se foi abaixo dos 10 anos, acima dos 10 anos, né? Então é legal da gente tentar documentar. Então, primeiro grupo, são o grupo A1, é o grupo das sensações físicas táteis. Né? Então vem alguns exemplos ali, que são os exemplos mais frequentes que a gente consegue ver na prática clínica. Então, sinto minhas mãos, geralmente, né? Mas pode ser outras partes do corpo, oleosas, grudentas ou engorduradas, e preciso lavá-las até me livrar dessa sensação. Essa é uma sensação relativamente frequente, né? Algumas pessoas, por exemplo, sentem as mãos secas, né? Algumas mulheres, por exemplo, no inverno, né, sentem mão seca e tem que ficar passando creme, hidratante e tal. Aquilo é um fenômeno sensorial. Só que tem que ver se a mão realmente está seca ou não, né? Eu sempre cito como exemplo uma paciente que se chama Regina. A Regina, ela tem uma sensação de secura na ponta de um dedo. Então ela passa o tempo inteiro umedecendo, lambendo o dedo para tirar essa sensação. Só que ela já está com calo na língua de tanto que ela lambe o tal da pontinha do dedo dela, né? Número 2. Tenho que tocar certas superfícies lisas ou ásperas como veludo, pedra, plástico, até sentir uma sensação específica nas pontas dos dedos. Então, uma sensação física tátil, né? E 3. Uma sensação de secura, ó, nos lábios e que tem que lamber os lábios, ou passar batom ou manteiga de cacau para aliviar essa sensação. Então, o 1 é uma coisa mais gordurosa, mais oleosa. O 2 é tocar para sentir uma certa textura. E o 3 é secura. Alguém levantou a mão, eu acho. Fui eu, Igor Cris. Fala. Eu queria saber se a 2, a gente o certo não seria colocar a idade também, já que pontuou mesmo que no passado, ou só importa o atual? Então, quando diz que é no passado, tu pode botar lá a idade também, não tem problema. Ótimo. Tá. Bem pensado. A gente só não bota idade de início, idade que a coisa começou, quando o paciente nunca teve aquele sintoma. Perfeito. Sendo passado ou atual, e aí é uma coisa que a gente pode convencionar em cada pesquisa, né? O instrumento oferece passado e atual. A gente pode simplesmente dizer, não, eu quero só saber se o paciente está com fenômeno sensorial neste momento. Passado não me interessa.
bom, aí talvez a gente não precise perguntar a idade. Mas se o instrumento está ali, eu acho que a gente tem que fazer ele completo, né? Então, não custa perguntar, né? Ah, mas esse de tocar nas texturas, tal, começou antes ou depois da sensação de secura da ponta do dedo? Ah, começou antes. Então, geralmente a gente usa um como parâmetro, né? Vocês vão ver que essas idades de início, elas vão ser, se o paciente tiver vários fenômenos sensoriais, e isso é bem comum de ter vários diferentes, né? Geralmente as idades são muito próximas. 7, 5, 10, geralmente tudo mais ou menos começa mais ou menos junto, os fenômenos sensoriais. Dificilmente vai ter um que começou aos 7, outro começou aos 30. Né? Geralmente são todos próximos. E o que mais vai nos interessar mesmo em termos de idade de início é a menor idade, né? Não a maior. Então, para a gente ver se o início foi mais precoce ou foi mais tardio, né? Então, o primeiro grupo são as sensações físicas táteis. Depois a gente tem um segundo grupo que são as sensações físicas, mas são músculo-esqueléticas ou viscerais. Vejo que esterocepção são as táteis, e aqui já está misturando propriocepção, que são músculo-esqueléticas, né, com as interoceptivas, que são as viscerais, que realmente é muito difícil separar músculo de intestino, por exemplo, né? Então, por isso que eu acho que o Eury e a Ceissa acabaram fundindo as sensações interoceptivas e proprioceptivas num único item aqui. Embora a gente saiba, do ponto de vista do sistema nervoso autonômico, né, sejam relativamente diferentes as inervações, né? Então, tem dois exemplos aqui. Uma sensação dos músculos, qualquer músculo. Já vi paciente com sensação até no diafragma, contrações no diafragma, né, que levam a tensionar os músculos de acordo com um certo padrão. Por exemplo, precisa ser realizado da direita para a esquerda e depois ao contrário em determinado número de vezes. E aí são os mais diversos tipos de rituais que envolvem alguma coisa muscular. Tem que contrair o masseter, primeiro de um lado, depois do outro. Né? Tem uma sequência certa para fazer a contração de músculos, porque se não fizer, alguma coisa ruim vai acontecer. Então são sensações. Tem uma sensação de estufamento no abdômen que faz com que eu contraia e relaxe o abdômen. Né? Isso é uma coisa mais visceral. Né? Tem gente que sente o intestino contraindo, sente lá o movimento peristáltico do intestino, por exemplo. Né? Tanto que sempre depois tem aquela opção ali, ó, caso você tenha outro tipo de sensação física, músculo-esquelética ou visceral, que não se descritos, por favor, descreva aqui. Aí tem um espacinho para a pessoa escrever aquilo que ela acha, né? No caso, como a gente vai aplicar no paciente, a gente escreve para ele, né? Ah, eu tenho uma sensação de que a pálpebra treme, mas aí eu fico olhando compulsivamente no espelho e ela nunca está tremendo. Bom, pálpebra, né? Tremor de pálpebra é uma coisa muscular, né? Algumas pessoas dizem que é falta de vitamina, né? Quando a pálpebra dá uma tremidinha, assim, né? Mas aquilo pode ser só uma sensação, pode ser que não esteja tremendo de fato. Mesma coisa, bota ali se nunca, se passado, se teve no último mês, né, o atual, e a idade em que as coisas começaram. Bom, aqui a gente já muda para o estar em ordem, né? Principalmente estar em ordem do ponto de vista visual. E aqui é que vocês vão ver uma grande intersecção com os pacientes que têm simetria, organização, arranjo. Por exemplo, número 1. Os objetos do meu quarto precisam ser arrumados de uma determinada forma ou de um modo simétrico para que eles pareçam visualmente em ordem. Não é um fenômeno cognitivo, é uma sensação visual de que agora está bom. Todos vocês já arrumaram o quadro na parede. E a gente perde um pouco a referência, né? Quando a gente fica muito perto do quadro para saber se ele está torto ou não está torto. Aí tu fica arrumando um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. E aí até a gente ter a sensação de que visualmente agora ele está paralelo com a linha do teto lá, né? Isso é uma sensação de estar em ordem, é um just right visual. Né? Ó, o segundo exemplo é justamente esse, né? Arrumo os quadros na parede até que me pareçam visualmente em ordem. Lembrando que isso são exemplos. Se a pessoa marcar qualquer um desses aqui, ele vai ter o B1 positivo. Né? Então, são exemplos frequentes para facilitar a vida da gente, para a gente ver se ele tem o A1, o A2, o B1, o B2. Quando me visto,
essa aqui é a clássica também, né? Preciso centralizar o cinto ou outras roupas até que pareçam perfeitamente alinhados. Nem preciso dizer para vocês do cabelo, né? Tem que pentear o cabelo até ele ficar do jeito certo, né? Que é um outro exemplo que poderia entrar aqui, né? Tem que pentear até ficar simétrico, até ficar perfeito, ficar pelo menos em ordem. Não necessariamente simétrico, é o que a pessoa acha que está bom, não necessariamente simetria. Esse é o B1, é um just right visual, estar em ordem visual. O B2 já é um estímulo auditivo, é um estar em ordem, é um just right auditivo. Por exemplo, repetir palavras até que elas soem exatamente como eu quero, até ficar bom, até ficar legal. Eu repito, ou posso pedir que outras pessoas repitam palavras ou frases até eu achar a entonação certa. Tem um paciente, por exemplo, que quando ele vê TV, ele está assistindo um jogo de futebol e o cara grita gol num tom, ele tem que ficar assistindo e fica compulsivamente procurando outros jogos de futebol até que ele escute o gol, a narração do gol, no mesmo tom que ele memorizou no primeiro jogo. Resultado, ele já nem assiste mais jogo de futebol, né? Então ele tem que ficar procurando compulsivamente o tom certo. Ele tem que ouvir, ele fecha os olhos e fica imaginando. 2. Tranco e destranco uma porta até a fechadura soar legal. Vejam que às vezes o paciente fica ali, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Não é porque ele está na dúvida. Dúvida é um fenômeno cognitivo. Não é na dúvida se está fechado ou está aberto. Né? Ele fica fazendo aquilo ali até dar o som que ficou perfeito, até dar o som que ficou legal. Sintonizar o relógio, o sistema de som, até eles soarem em ordem. Né? Então, é auditivamente, musicalmente em ordem. Tem que ficar legal, tem que ter uma sensação de just right. Fala quem levantou a mão. Não sei quem foi, mas não falou ainda. Ou postaram alguma coisa no chat que eu não consigo ver, né? Tcharam. Bom. Quem quiser falar pode interromper a qualquer momento, tá? Alguém postou. Era só o Ezequiel falando que vai sair. Boa reunião a todos. Então tá. Valeu, Ezequiel. Tchau, tchau. B3. Estamos tudo no Just Right agora. Só que agora é um Just Right tátil. Veja, tem 3 tipos de Just Right por enquanto. O visual, o auditivo e o tátil. Eu preciso tocar ou esfregar um objeto até obter uma sensação nas mãos de que ficou bom, de que ficou legal. Agora não é para emparelhar, não é para ter a mesma sensação do outro lado. Posso tocar com uma mão só, mas eu tenho que tocar até eu sentir que ficou legal. Agora ficou bom. E aqui, por exemplo, ó, no 2 é justamente esse. Quando toco em algo com alguma parte do meu corpo, preciso tocar em outra parte do meu corpo para me equilibrar ou me sentir em ordem. O principal objetivo aqui é sentir que agora ficou bom. Por exemplo, após tocar em algo com a mão direita, eu preciso tocar igual e ter a mesma sensação com a mão esquerda. A gente sabe que isso é humanamente impossível, mas o paciente sente isso. Ele tem uma necessidade de sentir esse equilíbrio, esse just right, essa como se fosse simetria sensorial. Tá com um lado, tá com o outro. Só que às vezes não é uma simetria. Às vezes, por exemplo, eu tenho um paciente que quando ele esbarra com o ombro em alguém, ele tem que encostar com a mesma intensidade com o pé. Então, se ele dá uma ombrada em alguém um pouco mais forte, talvez ele tenha que dar um chute na pessoa com a mesma força, até ele sentir que o chute ficou bom. Olha que coisa complicada, né? É um paciente que tem Tourette, um rapazinho de 15 anos, ele tem toque e Tourette, mas ele não quer participar do teu grupo, Cris, já convidei ele. E ele não está se sentindo à vontade para participar de grupo. E ele está super bem também, mas ele tinha isso, ele não tem mais. Ele encostava com o ombro em alguém, ele tinha que dar o chute na mesma força. Ou encostar o pé, pelo menos, né? Então, às vezes, não é uma questão de simetria, é só sentir que ficou bem. Aí a gente passa depois para a sensação de incompletude. O letra C é o incompletude, uma sensação de vazio, de que está faltando alguma coisa em mim. Isso aqui dá pano para manga, porque os pacientes border, por exemplo, eles sentem o tempo inteiro que eles estão com um vazio.
mas é um vazio mais depressivo. Aqui é um vazio de imperfeição, tá faltando alguma coisa, eu não tô triste, eu simplesmente sinto que não ficou bom, não tá legal. Tem um vazio no corpo, ou um vazio dentro de um oco na cabeça, né? Ou seja, não tá legal. Aí eu tenho que fazer até eu sentir que ficou bom, né? Até eu sentir que preencheu aquele vazio. É a sensação de incompletude. Vou dizer para vocês que esse aqui, o C, é o mais raro de todos, é o mais difícil da gente encontrar, né? Até ele não é tão infrequente, mas comparado com os outros, ele é mais difícil da gente achar. Agora, esse aqui, a energia, tem que fazer. Eu tenho que fazer, porque vem vindo uma energia, vai crescendo como se fosse um vulcão prestes a explodir, e eu preciso descarregar através de algum tipo de comportamento repetitivo. Os comportamentos repetitivos às vezes são congruentes com o local da energia e às vezes não. Então eu sinto uma energia que vem vindo e daqui a pouco, ao invés de eu dar o chute, uma energia na perna esquerda, tá subindo a energia na perna esquerda, eu acho que eu vou ter que dar um chute. Aí eu rezo mentalmente e passa. Então, às vezes a energia se desfaz com comportamentos que não são congruentes com o que era esperado daquela energia, né? Vem uma energia no pescoço, assim, parece que o pescoço vai explodir, eu vou ter que dar uma cabeçada na parede para tirar a energia, mas daqui a pouco eu dou 3 toquinhos com o pé no chão, né? Dou 3 batucadinhas com o pé no chão, assim, pum, passa a energia no pescoço. Então, às vezes não são congruentes os comportamentos repetitivos com o local dessa sensação de energia. Mas posso dizer para vocês que na maior parte das vezes sim. Se a energia está no pescoço, o cara vai movimentar o pescoço. Se a energia está na perna, ele vai dar um chute ou vai dar uma batucada com o pé no chão e vai passar. Mas nem sempre. Certo? E esse aprendizado aqui da sensação de energia interna, o inner tension, né, veio muito dos pacientes com tics. E depois o ter que é eu tenho que fazer. Eu não sei por que eu tenho que repetir, mas eu tenho que fazer. Se eu não fizer, bom, parece que tem alguma coisa ruim acontecendo, ou alguma coisa ruim vai acontecer. Então eu simplesmente faço. Não tem uma explicação racional, plausível. Às vezes não é nenhuma sensação dessas exteroceptivas, proprioceptivas ou interoceptivas. É só uma sensação de que eu tenho que fazer. Né? Como se estivesse sendo obsediado por um espírito malévolo que te obriga a fazer aquilo, não sabe exatamente por quê. Então, são 5 tipos de fenômenos sensoriais que a gente tem que procurar. Né? E aí, qualquer um deles a gente pode classificar em A, B, C, D e E. São 5 tipos de fenômeno sensorial. Pontuou positivo para algum ali, beleza, tenta descobrir a idade de início. Às vezes o paciente tem dificuldade de saber a idade de início, mas é mais ou menos aproximada, né? Então, o que nos interessa, hoje as pesquisas têm sido feitas assim, tem algum tipo de fenômeno sensorial, né? Eu tenho lá uns artigos publicados, se o paciente tem algum tipo de fenômeno sensorial, a gente diz assim, fenômeno sensorial positivo, e tá bom. Eu acho que a gente tem que começar a fazer pesquisa com subtipos de fenômeno sensorial, né? Se é o tipo A, o tipo B, o tipo C, o tipo D ou o tipo E, para a gente ter um pouco mais de especificidade, vamos ver se a gente consegue, né? Bom, e a segunda parte é relativamente mais fácil. Acho que a gente perde mais tempo fazendo a lista de fenômenos sensoriais do que propriamente aplicando a escala. Alguns pacientes já sabem o que é fenômeno sensorial, então é relativamente fácil, né, de a gente mapear, mas tem alguns que vão estar ouvindo falar nisso pela primeira vez. Então a lista de sintomas ela é extremamente educativa, ela é psicoeducativa, né? Vocês não têm ideia de como os pacientes se sentem aliviados quando eles descobrem que fenômeno sensorial não é coisa de louco. Porque eles dizem assim, eu achava que isso era coisa de louco, porque os psicólogos, os psiquiatras só me perguntam se eu tenho pensamento, se eu tenho compulsão, mas as sensações ninguém nunca pergunta. E aí a gente não fala. Então eles acham que isso é coisa de maluco, né? Mas não. Então a parte da lista, que é a parte 1 ali, é uma parte muito psicoeducativa. Né? Eu acho que aplicar a escala sempre é educativo, porque o paciente começa a identificar quais são os seus sintomas, né? E ele consegue ele mesmo avaliar
de acordo com esses critérios que a gente vai ver aqui, né? Se estão mais ou se estão menos graves. Né? Então, as três escalas, né, que vão de 0 a 5 são o tempo, né? E aqui é complicado, né? Porque olha como é que é a pergunta. Juntando todos os seus comportamentos repetitivos, tiques, compulsões, né? Com que frequência eles são precedidos ou acompanhados por fenômenos sensoriais? Tu até pode usar algum exemplo. Aquela sensação que tu tem no diafragma, que te faz, né, tu latir que nem um cachorro. Né? Quanto do teu tempo, com que frequência, na realidade, são precedidos ou acompanhados por fenômenos sensoriais? Né? Então, se o cara nem tem fenômeno sensorial, é 0, nunca. Né? Raramente, 1 a 20% das vezes, quer dizer, de cada 5 comportamentos repetitivos, uma vez, né, pelo menos, vai acontecer com um fenômeno sensorial. Ocasionalmente, né, eu sempre gosto de perguntar assim, de cada 10 tiques que tu tem, quantos tem fenômeno sensorial? Ou de cada 10 compulsões que tu tem, quantos tem fenômeno sensorial que te leva a fazer esse comportamento repetitivo, tanto compulsão quanto tique? Eu acho que metade. Bom, metade vai estar ali, ó, é frequente. Né? Frequentemente é 3, tá? De 41% a 60%. Eu acho que é um pouco mais da metade. Tá, mas acho que é 60%, de cada 10, 6, 7, 8, quase todos? Eu acho que quase todos. Bom, então talvez seja um 4, né? Quase sempre, 80%. Então, é muito pelo que o paciente vai dizer para vocês, porque não tem como a gente avaliar de outra maneira a frequência. E essas perguntas são relacionadas ao último mês. Fala, Cris. Olha só, eu acho que uma coisa que ajuda, eu gosto sempre de numerar de 0 a 10. Isso, eu gosto também. A troca da minha filha de faculdade, eu usei até isso, assim, né? Eu usei o exemplo, falei de 0 a 10, quanto tu acha que tu tem que te manter nesse curso? Isso. Depois eu trouxe um curso novo que ela tinha olhado, quanto de 0 a 10. E aí, através do número, ela se deu conta que ela tinha que trocar mesmo. Então, o 0 a 10... É uma bobagem, mas não é. Não, o 0 a 10 é muito bom. De 10 vezes que tu que tu lava as mãos, quantas vezes isso é antecedido, é precedido por um fenômeno sensorial? Nessa altura do campeonato, depois que tu aplicou a lista, o paciente já sabe o que é fenômeno sensorial e ele já sabe o que é obsessão, né? Então ele mesmo começa a aprender a diferenciar. E com isso a gente aprende com ele também. Então de cada 10 vezes que tu lava as mãos, claro, tu sabe que o cara lava as mãos, né? Quantas vezes é precedido por sensações, por fenômenos sensoriais? Eu acho que umas 8 vezes. Beleza, é quase sempre. Né? Bom, então a frequência com que os fenômenos sensoriais antecedem os comportamentos repetitivos, que pode ser tics, no caso do toque, vai ser, né, as compulsões. O segundo é quanto incômodo ou quanto angústia, né? Às vezes angústia é uma palavra mais fácil assim, né? Os fenômenos sensoriais, ou essas sensações, né, causam. Na maioria das vezes, o incômodo equivale a ansiedade, desconforto, nervosismo, angústia ou até uma exaustão. Tá? Detalhe, sempre tem essa observação aqui, ó. Não considere aqui o incômodo causado pelas obsessões. Então, tu tem que frisar bem para o paciente que ele tem que separar o que é pensamento, o que é obsessão e o que são as sensações. E aí aqui é relativamente fácil, né? Quanto incômodo? Nenhum. Olha, quando esses fenômenos sensoriais estão presentes, eles incomodam quase nada. Né? Quando eles estão presentes, incomodam um pouco. São incômodos, mas ainda toleráveis. 4, são muito incômodos. E causam incômodo constante ou incapacitante. A pessoa não consegue fazer mais nada na vida. Importante frisar aqui que tem que ser pelas sensações e não pelas obsessões, não pelos pensamentos, mas pela sensação. Para a gente realmente medir o quanto os fenômenos sensoriais estão incomodando, qual a frequência do fenômeno sensorial, quanto estão incomodando e, né, e quanto que essas sensações interferem na vida da pessoa, tanto na vida familiar, quanto na vida social, quanto na vida profissional e afetiva. Tem alguma coisa que tu deixa de fazer por causa dessas sensações? Por exemplo, esse paciente não assiste mais futebol, porque se ele ouvir a palavra gol, ele vai ter que ficar procurando compulsivamente na TV outros jogos ou videotapes que mostrem o mesmo tom da narração da palavra gol. Então ele não vê mais jogo de futebol.
né? E aí, se o cara disser assim, não, acho que não interfere na minha vida, claro, ele está evitando, né? Se ele está evitando, na cabeça dele não está interferindo. Então a gente pergunta, tá, mas está interferindo de algum, tu está evitando de fazer alguma coisa? Ah, sim, eu não jogo, não vejo mais futebol, de jeito nenhum. Né? Então a interferência pode ser nenhuma, que o cara pode ter fenômeno sensorial, mas não interfere, né? Pode ter alguma frequência, pode até causar algum incômodo, mas não chega a interferir, né? Pode ter uma interferência mínima, né? Mas o desempenho de modo geral do cidadão está tranquilo, está mantido, né? Tem alguma interferência e o desempenho começa a ficar prejudicado, né? Tem uma interferência bem definida, mas ainda está dando para administrar, é o número 3. Tem uma grande interferência em todas as minhas atividades ou a interferência incapacitante. O atual a gente vai considerar dentro do último mês e o pior fase é a pior fase. Que até a gente pode perguntar para o paciente, quando tu acha que foi a pior fase daquela sensação visual que tu tinha lá? Ah, quando eu tinha 15 anos, agora eu tô com 30. Tá, então vamos falar lá, pior fase aos 15 anos e vamos falar agora com 30 anos aí no último mês. Né, para a gente poder diferenciar bem. Isso é importante, claro, não é a coisa mais fidedigna do mundo, né, mas para a gente ter uma ideia se o paciente melhorou ou piorou no transcorrer dos anos, né? Dá para ter uma noção, pelo menos. E se agora é a pior fase, a gente bota igual, né, nas duas colunas ali. E a gente vai ter dois scores, né? O total geral da pior fase, que vai de 0 a 15, e o total geral atual, que também vai de 0 a 15. Depois disso, tem algumas perguntinhas complementares que não entram nos scores, mas elas são interessantes, como, por exemplo, o que é mais importante para a pessoa fazer a compulsão? Né? O fenômeno sensorial ou a obsessão? Né? Então, letra A, os fenômenos sensoriais são menos intensos ou graves do que as obsessões. O B tem a mesma intensidade ou gravidade, e no C são mais intensos os fenômenos sensoriais do que as obsessões. E na letra E não tem nenhum tipo de fenômeno sensorial. Vejam que pula a letra D. Ah, desculpa, tem a letra D. Não tem nenhum tipo de obsessão ou não tem nenhum tipo de fenômeno sensorial. Né? Porque às vezes pode ser que não tenha obsessão, às vezes pode ser que não tenha fenômeno sensorial. Então a gente vê com o paciente qual o que está acontecendo com ele neste momento, nos últimos 30 dias, o que está pegando mais aí. Fenômeno sensorial? Obsessão? Né? Para a gente ter uma noção de mais questão clínica, né? Bom, se o cara, né, nunca teve fenômeno sensorial, né, terminou, né, acabou aí e tal. Ou se ele respondeu que ele, sei lá, o fenômeno sensorial não importa muito, né? Mas se o paciente tem algum tipo de comportamento repetitivo, né, as sensações ou percepções de incompletude ou não sentir-se em ordem, um just right, são seguidas por uma sensação de alívio, ou seja, a gente quer saber se realizar a compulsão dá alívio no fenômeno sensorial, sim ou não, e se dá a sensação de completude ou estar em ordem. Eu, pessoalmente, acho essas duas perguntas muito repetitivas, né, mas a Ceissa insiste que não, que eu acho que elas já estão questionadas anteriormente, né? Mas não custa perguntar. A do alívio eu até vou concordar um pouco com ela, mas a sensação de completude, de estar em ordem, praticamente só complementa o sintoma de just right ou de incompletude, né? Então eu acho ela desnecessária. Mas de qualquer maneira, está na escala original. O alívio, tudo bem. Qual é a questão do alívio? Espera aí que eu já dou a voz. A questão do alívio é que alívio vicia. Alívio é sempre uma coisa boa. Então aqui ele acaba sendo um reforço positivo para a pessoa continuar fazendo o comportamento repetitivo, no caso uma compulsão. Então no caso o alívio é ruim. A ansiedade que ele vai sentir por não fazer a compulsão é que vai ser boa, terapeuticamente falando. Fala, Cris. Eu não tô achando essa parte aí. Eu tô achando que eu tô com a escala errada. Talvez. Não, tu deve estar com a escala reduzida. Essa parte aqui ela não pontua, né? Não tem pontuação. Então são só perguntas complementares. Muitas vezes quando a gente faz as pesquisas a gente tira essa parte porque a gente não vai usar depois mesmo, né? A do alívio, a pergunta do alívio é até interessante, mas não precisa, na realidade.
Mas então vai só até a parte 2, é isso? Isso. O quente da escala até a parte 2. A parte 3, se quiser perguntar ali o que é mais grave e menos grave, mas como a gente tem a medição da gravidade das obsessões pela Y-box ou pela DIE-box, e a gente tem aqui a gravidade do fenômeno sensorial, depois é só medir, né? É só comparar, porque o paciente aqui é uma percepção do paciente, né? O que ele acha que é mais grave para ele, os fenômenos sensoriais ou as obsessões? Essa pergunta aqui, né? Essa pergunta eu acho que ela é interessante, né? E aqui nessa última pergunta aqui... E isso está numa outra escala? Está em outra escala isso? Não, da de fenômeno sensorial, da USP-SPS. Só se tu tá com a versão reduzida. Podia me mandar por e-mail essa mais completa. Sim, então, né? essa aula aqui tá compartilhada lá no Drive, mas eu te mando. Só essa pergunta do alívio que talvez seja interessante. Mandar o USP. Eu te mando. Assim que terminar aqui eu já te passo daí. E é isso, não é um instrumento difícil de fazer. O difícil só é a gente realmente identificar quais são os fenômenos sensoriais, né? Ajudar o paciente a identificar quais são os fenômenos sensoriais é a parte mais difícil do instrumento. Vejam que ele não serve só para a gente avaliar toque, né? Tu pode avaliar qualquer pessoa, por exemplo, skin picking, pessoa que rói unha, pessoa que arranca cabelo, né? Essas sensações assim, vou arrancar aquele cabelinho que tá certo. Dá para adaptar essas perguntas todas para qualquer tipo de pessoas que têm transtorno dismórfico corporal, né? Se tem algum tipo de sensação, se o anorético, bulímico, né? A gente pode adaptar essas sensações. É uma escala, na realidade, de sensações corporais que geralmente não tem estímulo real, né? Então, são percepções, alterações de senso-percepção. Se a gente fosse colocar isso num exame do estado mental, são alterações de senso-percepção. Então, isso é o tal do fenômeno sensorial. Lembrando que 60% dos pacientes têm fenômeno sensorial. Paciente com toque, paciente com Tourette, tique, enfim, 90%. Todos têm. Né? Não sei se algum de vocês tem algum cacuete, alguma coisa, mas quem tem cacuete está entendendo bem o que eu estou falando. A única coisa que a gente está fazendo aqui é dando o nome para os boi, né? O nome do boi é fenômeno sensorial, né? E tem esses subtipos aí de just right, terquê, né? Energia, alguns chamam de inner tension, tensão interna. Né? E isso, né, Cris, como tu vai aplicar em adolescentes, e como costuma acontecer em toque de início precoce, tem uma chance de tu ter uma prevalência até mais alta do que 60%, né? Esse 60% é quando envolve populações adultas, né? Agora, em criança e adolescente, para ser sincero, não me lembro de ter lido qual é a prevalência. Mas tem uma chance de... Envolve, sim, as principais coisas, né? O Richard também achou alguma coisa sobre insight. Porque assim, o que é um insight? É a capacidade que eu tenho de me dar conta de que meus comportamentos obsessivo-compulsivos não são razoáveis, não fazem sentido. Né? Mas não faz sentido porque o pensamento é um absurdo. Né? Eu penso que meu pai vai morrer de câncer e dou 23 pulinhos. Eu sei que isso não faz sentido. É mais fácil de controlar. Agora, quando é uma sensação, né? Eu sinto que a coisa tá grudada, tá melada, tal, vou lá lavar as mãos. Aí é mais difícil de ter um insight, né? Porque faz sentido. Cara, eu tô uma sensação na mão, vou lá e lavo as mãos. Né? É razoável. Né? Então, as sensações corporais estão mais associadas também com insight pobre. Né? Esse foi o trabalho que o Richard... o mestrado dele encontrou isso também, né? Que o insight está associado com fenômenos sensoriais. O insight pobre associado com fenômeno sensorial. O que, né, atrapalha o tratamento também, né? E tratamento para fenômeno sensorial a gente não tem. Não tem nenhum tipo de psicoterapia, a não ser, talvez, educar o paciente, ensinar ele que o que ele tem não é loucura e faz parte do toque. É uma sensação. E os pacientes ficam bem atrapalhados, às vezes, com isso, né? Então, essa é a ideia. Eu não sei, Sofia, Karina, Ingrid e Felipe, se vocês chegaram